Tócio e seu pai Jin estão esperando sua nova família. Seu pai vai se casar e com isso Basara vai ter 2 novas irmãs. Ele tá um pouco nervoso com toda a situação e vai esfriar um pouco sua cabeça no banheiro. Mas nisso ele acaba indo no banheiro sem bater na porta. Ele tenta desfazer toda aquela confusão. Mas nisso ela acaba dando um tapa nele. Quando a confusão ia gerar algo maior, o seu pai acabou encontrando eles e descobriu que basicamente era sua nova irmã. Depois de ela ver toda a confusão e os dois estarem praticamente sem qualquer briga um com o outro, eles finalmente vão morar juntos. Eles têm toda essa questão, eles vão tentando fazer uma amizade um com o outro, até porque eles vão ser irmãos. Mas era se esforçando muito, ele era filho único e viver com uma nova família é um pouco difícil. Seu pai pede para ele que tenha empatia, até porque para elas também é um pouco difícil essa situação de viver com uma nova pessoa. Ele tem 2 novas irmãs, Miu Narusa, a garota de cabelos vermelhos, e Maria Narusa, garota de cabelos brancos. E ele vai tentando viver com elas uma vida boa e feliz. Eles estavam tendo alguma dificuldade para se enturmarem, mas quando 2 valentões acabaram encurralando Miu e Basara corajosamente enfrenta, protegendo-a, eles finalmente começam a parecer irmãos de verdade, ficando juntos e se aproximando um do outro. Ele até mesmo, Basara mostra um lugar preferido dele na cidade para Miu, e eles vão ganhando cada vez mais laços mais fortes e próximos um do outro. Eles finalmente parecem irmãos de verdade agora. Está tudo indo caminhando muito bem, até que o pai de Basara vai ter que ir. O pai de Basara vai ter que realizar um trabalho de última hora, vai ter que ir embora. E por causa disso, Basara vai ter que cuidar da casa. Foi tudo muito repentino, mas Basara vai ter que fazer isso, querendo ou não. Logo, ele vai tentar se reconciliar com suas irmãs, ficar junto delas. Mas Basara nota que elas estão diferentes. Elas estão evitando falar com ele. E do nada, simplesmente do nada, Maria ataca Basara. Então, ele descobre que basicamente elas têm como usar magia, o que é algo totalmente estranho. E ele descobre de Maria que basicamente Miu é a futura rainha demoníaca. Logo ele descobre que basicamente tudo isso do casamento não passou de uma mudança nas memórias do pai do Basara que elas fizeram. Com isso, ele será o próximo. Basara fica totalmente em choque. Era isso que pensávamos, quando na verdade ela pensava que tinham tirado a memória de Basara. Basara simplesmente do nada ataca elas com grande velocidade, deixando elas totalmente destruindo elas como se não fosse nada, derrotando-as facilmente. Com isso ele descobre que basicamente ele vem de da família de heróis que lutam constantemente contra a raça demoníaca. Apesar que hoje em dia eles não têm qualquer ligação com a vila dos heróis, onde os heróis se escondem. Mas Basara está totalmente irritado. Depois de derrotar elas, ele manda elas irem embora, pois ele está muito chateado por ter sido traído daquela forma. Depois então de elas irem embora, ele liga pro seu pai e descobre que o pai do Basara sempre soube disso, e na verdade ele nunca tinha caído nisso, ele apenas escolheu se proteger, porque basicamente a Miu é filha do rei demônio, que era um rei demônio bondoso e não queria guerras, mas os demônios queriam guerras, acabaram querendo o poder de Miu, depois que o pai de Miu acabou morrendo, e ela foi mandada para morar com humanos normais. Descobriu então que Miu corre perigo e ela foi visitar o lugar onde Basara tinha mostrado pra ela antes de ir embora, só que nisso ela é atacada. Então Basara tem que correr pra lá o mais rápido possível pra salvá-la. Quando Basara realmente descobre a verdade e vê ela, a Miu foi atacada, e se não fosse por Basara, ela com certeza teria morrido. Depois de derrotar o último monstro que estava vindo atrás de Miu, Maria pergunta pra Basara por que ele fez isso, porque depois de tudo que elas fizeram por ele, mas ele fala que ele fez apenas o simples, que foi salvar a sua família. Vemos então no segundo episódio que Basara e suas irmãs voltaram para casa. Eles tiveram uma longa conversa e Basara contou tudo, que já sabia de tudo que elas tinham sofrido. E que eles vão agir como se fossem realmente verdadeiros irmãos. Nisso ele se desculpa também com Miu, que não entendia porque ele se desculpava com ela, mas ela acabou caindo. Nisso Basara vai ajudar e volta a falar com ela que eles são agora verdadeiros irmãos e que não importa o que tenha acontecido antes, o que importa é daqui pra frente. Apesar disso, sempre que perguntá-lo sobre a questão dos heróis, dos poderes dele, ele sempre evita falar por algum motivo, mas ainda não sabemos. Mas bem, Miu parece estar preocupada em relação à família, parece que ela teve outra família e que parece que foi dolorosamente morto. Ele acalma ela e diz que Basara vai cuidar de tudo e agora eles são realmente uma família de verdade. Nisso ela gostaria de fazer um pacto mestre e servo com Basara, para que Basara descubra onde ela está em qualquer momento, se ela estiver correndo algum risco. E nisso Miu aceita, surpreendentemente. Basara então fica um tanto preocupado com aquilo, até que do nada surge uma marca no pescoço de Miu. Então começa a fazer barulhos estranhos, e Basara pergunta o que está acontecendo, e basicamente, na verdade, Maria é uma sucubus. Então você deve estar entendendo o que tipo de sensação Miu deve estar sentindo. Sempre que Basara toca nela, ela tenta se acalmar um pouco.
E nisso é o que Bazara tenta fazer para que Mil consiga melhorar. Mas bem, depois de tudo isso, Mil acaba se vingando de Maria por tudo isso que aconteceu, vamos ser sinceros, merecidamente. E logo após isso, no dia seguinte, vão pra escola. Maria até mostra que tem uma carteira de motorista, mas Bazara não acredita que já tá muito certo, principalmente pela aparência dela, realmente. Mas bem, logo eles vão pra escola, a Mil sempre tenta fugir dele, para não ficar próximo dele, mas quando Bazara acaba chegando na classe para se apresentar, o professor responsável acaba falando pra uma garota auxiliar ele, representante da classe, e o protagonista parece reconhecer essa garota. Essa garota também, ela acaba abraçando o Bazara quando o professor sai da sala. Parece que o nome dessa garota se chama Yuki, e surpreende todos igual Mil, e parece que ela é amiga de infância do protagonista. Mil fica totalmente louca por algum motivo, como se não soubéssemos. Mas bem, logo após toda essa confusão, Bazara fica totalmente longe das pessoas, até porque Mil acaba dizendo que eles moram juntos, sendo que não devia dizer. E com isso todos os homens acabam odiando o protagonista. Ele acaba ficando sozinho e Mil também não ajuda ele, ficando próximo dele. Então, até que um garoto em específico fica próximo do protagonista, um garoto chamado Yuki Takigaya. Esse garoto, por algum motivo, quer ficar próximo do Prota. Ele até leva o Prota pra comer um pouco no telhado. Ele acaba dizendo que essas garotas são mesmo como princesas da classe. Então, o Prota, além de ser tão próximo dela, não ajudou muito a reputação dele na escola. O que foi realmente o que aconteceu? Depois disso, depois da escola, Maria percebe que a relação entre ele e Mil tá meio conturbada. E o Bazara parece ter percebido que ela tá meio com ciúme. Então tenta confortar ela, mas nisso a Yuki aparece perguntando se o protagonista pode conversar a sós com o protagonista. Nisso o protagonista vai conversar com ela, e enquanto eles conversam de assuntos variados, principalmente voltando ao passado, simplesmente do nada, Yuki chega nele e fala para ele não andar com a Mil. Por que será? Esse é o fim do segundo episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem se vocês querem continuação, e até a próxima conversa. Valeu, falou.